Fala galera, uma boa tarde e um forte abraço a todos. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma atualização do nosso conteúdo anterior referente à instalação do Typeboot Evolution API. Nesse caso, a gente também vai fazer a instalação do NHN, ok? Esse vídeo ele veio com a necessidade de atualizar aquele conteúdo anterior, porque algumas pessoas estavam se deparando com algumas dificuldades. E acredito eu que isso aconteceu devido ao excesso de informação contido em um único vídeo. Por esse motivo, eu decidi criar esse conteúdo tutorial atualizado, abordando o processo de instalação por partes, tá? A gente primeiramente vai trabalhar com a instalação do Docker, do Portainer, do Postgres, que é o banco de dados, e do Redis, que é o sistema de cache. Nos próximos conteúdos, a gente vai fazer a instalação da Evolution, do NHN e do Typeboot. Essa daqui é uma instalação que a gente vai fazer de forma local na nossa máquina. E para quem é recomendado esse tipo de instalação? Primeiro, para quem não tem hoje as condições de fazer um investimento em uma VPS. E segundo, para quem está começando na área de automação e quer começar a testar as suas aplicações sem nenhum custo adicional, pelo menos não nesse momento. Então, para quem quer testar e para quem realmente não tem as condições de investir em uma VPS. Porém, de forma bem resumida, a minha recomendação é que sim, você invista em uma VPS se você tem as condições para isso. Porque através de uma VPS você tem uma estrutura profissional voltada a atender às necessidades da tua aplicação, como questão de desempenho, conexão e etc. Hoje, para quem está em busca de uma ótima opção de VPS, custo-benefício, eu recomendo particularmente a Hostinger. E através do nosso link que vai estar na descrição desse vídeo, além de você ter o desconto oferecido pela Hostinger, você também vai ter um desconto através do nosso link de indicação. E por que a gente indica a Hostinger? Qualidade. Então, sendo bem objetivo, sendo bem direto ao ponto, na minha opinião, com a minha experiência, a Hostinger é uma das melhores opções hoje para você que quer adquirir um serviço de hospedagem, seja hospedagem de site ou até mesmo hospedagem VPS, ok? E o processo aqui ele é bem simples, você clicou no link, você é redirecionado a essa tela e você pode clicar aqui sobre a opção de serviços, seleciona a opção de VPS e aqui abaixo você vai ter os planos disponíveis, que é a KVM1, KVM2, KVM4 e KVM8. Minha recomendação, comece pela KVM2. Por quê? Já é uma máquina que vai atender a sua necessidade inicialmente, com 2 núcleos de CPU, 8 GB de memória RAM e 100 GB de espaço em disco NVMe. A gente não vai abordar aqui o processo de contratação da VPS, etc., porque o objetivo aqui é ensinar você como faz a instalação de forma local, na sua própria máquina. Isso daqui é uma recomendação para você que tem as condições hoje de fazer um investimento em uma VPS. Pegando aqui o plano anual, você vai ter uma economia significativa no valor final da tua aquisição, beleza? E aqui você tem dois tipos de plano, tá? Para que a promoção seja válida, para que a promoção se aplique, você precisa adquirir no mínimo o plano de 12 meses. E olha só, o plano de 12 meses hoje ele nos dá uma economia de R$ 686, tá? Você vai pagar aqui no plano anual, ou seja, 12 meses, as tuas aplicações rodando por apenas R$ 393, tá? Isso daqui é um pagamento que você vai pagar no seu primeiro ano de acesso, você vai pagar esse valor. Tendo aqui um desconto de 54% oferecido pela Hostinger, mais o nosso cupom de desconto, certo? Então, é uma excelente oportunidade, beleza? Sem mais enrolações, vamos para o objetivo do vídeo, que é ensinar como faz o processo de instalação dessas aplicações de forma local na sua própria máquina. Bom, inicialmente, a gente precisa se atentar à seguinte informação. A tua máquina ela precisa estar com a virtualização ativada, porque a gente vai instalar o Docker Desktop, tá? Como que eu verifico isso? Bem simples. Você vai apertar as teclas do seu teclado, Ctrl Shift ESC na opção de desempenho. Vamos aguardar ele carregar. E veja que aqui na opção de virtualização, no meu caso está habilitado. Se para você estiver desabilitado, você vai então buscar por conteúdos tutoriais te ensinando a fazer o processo de habilitar essa função na sua máquina. Cada máquina pode funcionar aí de uma forma diferente, beleza? Então você vai fazer aí o processo de
ativar a virtualização no seu computador. Uma vez que você ativou a virtualização, aí sim a gente vai então para o processo de instalação do Docker Desktop. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do site oficial, onde você, ao se deparar com essa tela, você vai rolar e vai vir aqui na opção de Download Docker Desktop. Aqui no nosso caso, a gente vai fazer o download para o Windows. O Download for Windows AMD 64, tá? Você, caso utilize o Mac, você vai analisar qual é a versão correspondente aí à sua máquina. Se você utiliza o Linux, está aqui a opção. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui a instalação no Windows, tá? E é uma instalação tranquila, a gente não tem muita dificuldade, tá? Você vai clicar aqui, vai fazer o download. Feito o download, você vai acessar o arquivo onde foi feito aí o download. Geralmente fica na pasta de downloads mesmo, né? Então você vai acessar, vai executar e vai fazer o processo de instalação. É um processo tranquilo, você vai aguardar fazer, ele pode levar alguns segundos ou alguns minutos, tá? Para fazer a instalação completa do Docker. Você vai simplesmente aguardar. Feito então o processo de instalação, você vai executar a aplicação. Quando você entrar no Docker pela primeira vez, ele vai provavelmente te mostrar algumas telas com algum conteúdo informativo, até mesmo pedindo para você criar a sua conta. Criar a conta é opcional, isso fica a teu critério. Como vocês podem ver, eu não estou logado e ainda assim eu posso fazer uso aqui dos recursos do Docker Desktop. Então não é obrigatório. Se você quiser criar conta, você cria. Se você não quiser, você pula. E é simples assim, beleza? Bom, uma vez então que você passou pelo processo de introdução inicial do Docker Desktop, você provavelmente vai se deparar com essa tela aqui. Que é uma tela que não contém de fato nenhuma informação, nenhum conteúdo, não tem nenhum container aqui. E o primeiro passo é a gente vir aqui na opção de extensões, que no caso é a extensão. E a gente vai pesquisar por Portainer. Bom, o que é o Portainer? Como ele nos ajuda? O Portainer, de forma bem resumida, ele é um facilitador. Através dele, a gente consegue subir as nossas stacks, criar network, gerenciar os nossos containers, apagar volume, apagar imagem, ou seja, a gente consegue gerenciar as nossas aplicações Docker através de uma interface gráfica. Com isso, a gente não precisa ter que ficar colocando a mão em código, porque a gente poderia fazer todo esse processo que vai ser feito através do Portainer, através do terminal. Só que através do Portainer, por ser uma interface gráfica, torna o processo mais tranquilo, principalmente para quem não tem tanta experiência ainda na área e não consegue fazer através do terminal. Então o Portainer, de forma bem resumida, ele é um facilitador para gerenciar as nossas stacks, tá? Os nossos containers Docker. Uma vez então que você pesquisou por Portainer, vai aparecer esta opção aqui e você vai clicar na opção de Install. Aguarde o processo de instalação, assim como a gente vai fazer agora. E quando finalizar, a gente vai dar continuidade no vídeo. Maravilha! O processo de instalação ele foi realizado com sucesso. Como que a gente verifica isso? Olha que aqui, antes mostrava Install, agora mostra Open. Aqui ao lado, ele já mostra também o ícone do Portainer, tá? E é um processo bem simples. Você pode clicar aqui na opção de Open. Feito isso, ele vai carregar aqui as informações do Portainer. A gente vai aguardar. A gente pode clicar aqui em Manager, não tem problema, clica aqui em Manager, volta e clica novamente em Open. Aí ele vai abrir para você essa interface. Aqui você vai selecionar a opção de Get Started. Clica aqui, clica sobre essa opção de local, tá vendo? Esse conteúdo aqui, esse quadrado contendo essas informações. Você vai clicar sobre essa opção e ele vai abrir para você essa interface. Esse menu lateral a gente pode minimizar e esse outro aqui a gente pode expandir. A gente vai trabalhar dentro dessas opções aqui. O primeiro passo é criar uma network. O que é a network? Nada mais é do que uma rede. É através dela que as nossas aplicações, que os nossos containers irão se comunicar. A Evolution vai se comunicar com Postgres, a Evolution vai se comunicar com o Typeboot, com o NHN e assim sucessivamente. As aplicações elas vão se comunicar dentro dessa mesma rede. Então é uma forma bem mais tranquila da gente conseguir lidar com essa questão de comunicação entre os nossos containers. E o processo ele é bem tranquilo. A gente clica aqui na opção de Networks. Aqui em Networks, para você já vai ter algumas redes inicialmente instaladas, tá? Porém,
a rede geral ela não vai existir. Isso daqui foi uma rede criada por mim. As outras foram criadas de forma automática pela própria estrutura aqui do Docker, ok? E como que a gente cria a rede geral e o porquê que a gente vai criar a rede geral? Simplesmente pelo fato de que através dessa rede as aplicações elas vão se comunicar e em todas as stacks eu adicionei a rede padrão, que é a rede geral. Se você criar uma rede com um nome diferente, você precisa alterar o nome da rede em todas as stacks. Caso contrário, você pode se deparar com um problema de conexão e provavelmente isso vai acontecer. Beleza? Então, como que a gente cria essa rede? A gente vem aqui na opção de ADD Network e aqui a gente vai informar o nome da rede. No teu caso, você vai criar uma rede nova, tá? Eu só vou fazer aqui o processo de demonstração. Eu vou colocar aqui rede underline geral. Por que underline geral? Porque foi o nome que eu optei por adicionar nas stacks, por criar a rede, ok? Se você quiser fazer a alteração desse nome, tudo bem, você pode. Não é uma regra ter que usar o nome rede geral. Porém, você precisa ter então a noção de que se você muda o nome da rede, você precisa também mudar essa informação em todas as stacks que a gente vai utilizar aqui, ok? Então, eu particularmente recomendo que você mantenha rede underline geral. Feito isso, a gente pode descer aqui até essa opção de Access Control e desativar essa opção. Desativou e a gente clica então agora na opção de criar a nossa network. Eu não vou criar porque, mais uma vez, a gente já tem a nossa rede criada aqui. Quando você fizer o processo de criação, ela também vai aparecer aqui. Maravilha! Entendemos? Passamos pelo processo de fazer o download do Docker, passamos pelo processo de fazer a instalação do Portainer aqui através da interface do Docker. E agora a gente também fez o processo da criação da nossa network, que é a rede de comunicação entre as nossas aplicações, entre os nossos containers, ok? Agora a gente vai de fato fazer a instalação das nossas stacks iniciais. E primeiramente a gente vai instalar o Postgres. Então a gente vem aqui na opção de stacks, na terceira opção aqui de cima para baixo, vamos selecionar a opção de add stack. Clicando em add stack, a gente vai nomear essa stack, tá? Então eu coloco aqui o nome da aplicação, Postgres, ok? Aqui abaixo, no Web Editor, é onde a gente vai colar a nossa stack e fazer as alterações necessárias. Nesse caso, eu utilizo aqui ó, o VS Code, mas você não precisa ter o VS Code instalado, tá? Você pode simplesmente abrir o arquivo no bloco de notas, no TXT, copiar a informação, assim como eu vou fazer agora, Ctrl C, copiei, venho aqui no Web Editor e dou um Ctrl V. Pronto, aquele conteúdo que estava no VS Code ou que vai estar provavelmente no teu bloco de notas, você vai copiar e vai colar aqui dentro. A única alteração que a gente precisa fazer é a alteração da senha aqui na linha de número 7. Então a gente vem aqui na opção de senha, depois do símbolo de igual, e a gente vai colocar uma senha. Eu particularmente vou utilizar a senha admin 123, mas a questão de senha fica a teu critério, não é uma regra, tá? Você pode colocar a sua senha, porém salve essa informação para que você possa utilizar futuramente. Porque as nossas aplicações como Evolution, Typeboot e NHN vão utilizar o Postgres, porque o Postgres nada mais é do que o banco de dados, é onde vai armazenar as nossas informações. Então a gente vai precisar de fato dessa senha aqui para poder autorizar a comunicação entre a aplicação e o nosso banco de dados, ok? Então copia aqui o conteúdo, abre um bloco de notas e coloca a senha do Postgres. Pronto, simples assim para que você consiga ter acesso a ela depois, ok? Feito esse processo, veja que aqui ó, está a opção de Networks, olha só, rede geral, que é justamente o nome da rede que a gente criou aqui na opção de Networks, tá? Se você tiver criado uma rede diferente, você vai adicionar o nome da rede aqui. E em outros pontos também, caso aqui se faça necessário. Olha só, aqui também, na opção de Networks, rede geral. Você vai alterar aqui também, você vai alterar aqui. Então são algumas alterações que você vai precisar fazer caso você não queira trabalhar com esse nome de rede, ok? Aqui a gente tem a opção da porta, é a porta onde vai rodar a aplicação do Postgres, isso daqui a gente não vai mexer. Aqui a gente tem também a opção de limitação, tá? Isso daqui a gente colocou, isso aqui é opcional, tá? Mas eu optei por colocar essa limitação para que essa aplicação ela não use recursos além do que é necessário. Então eu estou informando que ela só pode utilizar aqui 0,5
do meu CPU e 1 GB de memória RAM. Não pode utilizar mais do que isso, porque a depender da tua máquina, né, no meu caso a minha máquina ela suportaria, mas eu coloco isso daqui para questão de organização, gerenciamento. Mas se você tem uma máquina um pouco mais fraca, vamos colocar assim, você vai se deparar com o problema de possivelmente uma aplicação puxar mais recursos do que ela precisa e isso acabar atrapalhando no desempenho de outra aplicação. Então a gente coloca essa limitação para informar que simplesmente não pode passar disso. Se você se deparar com algum problema sobre questão de desempenho, não está rodando, você pode vir aqui e fazer a alteração, tá? Você faz a alteração e faz um update da stack. Então você pode vir aqui e apagar e colocar 1, por exemplo. E aqui você poderia colocar 2 GB, 10 GB, isso daí fica a teu critério, ok? Bom, aqui na opção de volume, a gente colocou o external como false. Por quê? Porque a gente não criou esse volume manualmente. É um volume que não existe. Então, o próprio Docker vai fazer o processo de criação desse volume aqui de forma automática. Aqui na opção das networks, né, que aqui está como true, significa verdadeiro. Por quê? Porque a gente já criou a network aqui. Então, como a gente criou a network, rede underline geral, ela já existe. Então, é verdadeiro. Ok? Bom, acredito eu que vocês entenderam aqui o processo, beleza? De fato, a única alteração que você precisa se atentar em fazer é apenas a questão aqui da senha. Feito a alteração da senha, a gente vem aqui, desabilita o Access Control e dá um deploy na stack, ok? Então a gente vai clicar aqui em deploy e aqui ele já deu sucesso, tá? A nossa aplicação, o deploy aconteceu, certo? Se para você tiver algum problema, algum erro, você então vai ter a informação de erro e o porquê que aquele erro aconteceu. E aqui no meu caso, ele deu sucesso, né? Como é que eu posso verificar se realmente está rodando, se realmente foi sucesso ao fazer o deploy da stack? A gente pode clicar aqui ó, na opção do nome. Então clica em nome, ele vai nos redirecionar para essa interface. E veja que aqui está o status de running, ou seja, ele está rodando. Mas eu ainda tenho dúvidas. Como é que eu posso verificar? Clica aqui na opção de logs, tá? Nesta primeira opção aqui desses ícones. Então você vai clicar, ele te redireciona a essa tela. E veja que aqui ele informa o seguinte, ó, accept connection, ou seja, ele está aceitando as conexões, certo? Então o que acontece? Digamos que você tem aí uma aplicação, está rodando tudo bem, você se depara com algum problema em algum momento, você precisa então identificar esse problema. É através dos logs. Então o processo a ser feito é vir na opção de stack, seleciona aqui o nome do container, né, que você está utilizando, na verdade o nome da stack, naquela opção, e você vem aqui ó, na opção dos logs daquela aplicação. Então clique em logs e ele vai te mostrar o que está acontecendo e muito provavelmente aqui você vai ter informação de o porquê aquele erro aconteceu com você naquele momento. Beleza? Entendendo isso, a gente vai agora para a instalação do Redis, tá? Vamos aqui, clicamos na opção de stack novamente, vamos na opção de add stack e aqui na opção de nome, a gente vai informar o nome Redis. Agora a gente vai fazer aquele mesmo processo, a gente volta aqui, vai pegar o arquivo, Ctrl A, Ctrl C. Ah, mas onde eu encontro o arquivo? O arquivo não está na descrição do canal, não está na descrição do vídeo. O arquivo das stacks vão estar disponíveis na descrição do nosso grupo no WhatsApp. Você vai clicar no link, vai entrar no grupo e na descrição do grupo vai ter o link para você poder fazer o download das stacks, das aplicações que a gente vai utilizar aqui nesses conteúdos tutoriais, beleza? Então, entenda, o conteúdo relacionado às stacks vai estar na descrição do grupo no WhatsApp. Aproveitando, né? Aproveitando já essa oportunidade, o grupo do WhatsApp ele é voltado aos nossos conteúdos relacionados aqui à InovaBust, as ferramentas que a gente comercializa aqui no canal. Então a ideia do grupo é prestar suporte, é informar sobre atualizações, é levar informação sobre novidades. E agora a gente optou por abrir um espaço para que vocês dentro do grupo possam se comunicar e tirar dúvidas relacionadas a essas aplicações que a gente está trazendo aqui no canal agora, essas aplicações de automação.
tá? Não é permitido divulgação, compartilhamento de link. É apenas um espaço aberto para, caso você tenha um problema, você manda lá no grupo e os colegas podem te ajudar. Ou até mesmo eu, caso tenha em algum momento um tempo disponível e eu possa te ajudar, eu vou estar passando para você alguma orientação, a solução para o teu problema, caso também, claro, esteja dentro da nossa base de conhecimento. Uma observação: se você for nos chamar no PV, que seja para fechar um projeto. Você quer que a gente faça a instalação para você? A gente faz. Agora, chamar no PV para tirar dúvidas sobre esse conteúdo que está sendo entregue de forma gratuita, a gente infelizmente não se compromete com a questão de suporte, ok? Isso daqui você vai ter que fazer por conta própria ou pode simplesmente ir lá mandar no grupo a tua dúvida, o teu problema e esperar que alguém possa te ajudar. Agora, se você precisa do nosso serviço de instalação, entenda que isso envolve um valor porque demanda do nosso tempo. Nosso tempo é corrido, é dividido em diversas atividades, então a gente precisa de fato precificar o nosso tempo quando se trata de prestar um serviço. E infelizmente, quando se trata de um conteúdo gratuito, a gente não pode se disponibilizar em estar dando suporte gratuitamente. É por isso que a gente abriu essa exceção para que vocês consigam dentro do grupo se ajudar, beleza? Bom, entendendo isso, vamos dar continuidade no vídeo. Aqui a gente vai fazer então o processo de colar aquele conteúdo que a gente copiou aqui no nosso VS Code. Mais uma vez dizendo, aqui eu estou utilizando o VS Code, mas você provavelmente vai estar abrindo aí através de um bloco de notas. Então não se preocupa com isso, tá? Não se apega nessa questão. Uma outra observação, eu vou pedir para que vocês assistam o conteúdo atentamente. Atente-se aos detalhes, porque eu vejo muitas pessoas quebrando cabeça, tendo problema com um conteúdo simples por falta de atenção. Então, às vezes, um detalhe ali que não percebeu, deixou passar, acabou gerando uma bola de neve que não deveria existir. Então, presta atenção no conteúdo, busca absorver, entender o que está sendo feito e o porquê está sendo feito, né? Então, essa é a minha recomendação principal. Assiste o conteúdo com o objetivo de entender. Vamos lá. Aqui é o seguinte, com relação à questão do Redis, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Veja que a rede aqui também é a rede geral, ela mostra aqui como true. Veja que aqui a opção de volume está como false, então ele vai criar de forma automática. Aqui também a gente colocou a opção, né, a regra de limitação de CPU e de memória RAM, é o mesmo que a gente adicionou lá no Postgres, mas isso daqui você poderia até deixar um valor menor, tá? O Redis ele já não consome tanto assim. Bom, de forma resumida, o que é o Redis, né? O Redis ele é um sistema que vai funcionar como um banco de dados de cache temporário. Então, através dele, a gente vai ter um ganho de desempenho nas nossas aplicações. Porque ao invés da aplicação ir buscar a informação no banco de dados e retornar, ela busca no Redis. O Redis passa a informação de forma mais rápida e com isso ela consegue dar um desempenho maior para a nossa aplicação. Dá um respiro, uma folga, vamos colocar assim. Então, o Redis funciona como um cache para armazenamento de informações temporárias. Beleza? Entendendo isso, a gente vem aqui, clica na opção de Access Control, a gente vai desabilitar, e aqui a gente vai fazer o deploy da stack. No meu caso aqui também ele já deu como sucesso, e como que a gente verifica se realmente deu sucesso? Vem aqui, Stacks, vem na opção do Redis, veja que aqui ele está rodando, mas a gente pode ir mais a fundo nos detalhes, clicando aqui na opção dos logs. Clique em log e ele vai então mostrar para a gente aqui, ó. E veja a informação, Accept Connection, ou seja, ele está apto a aceitar as conexões, ok? Então, de forma bem resumida, esse é o processo. Inicialmente, a gente está abordando aqui a instalação do Postgres e a instalação do Redis. A gente vai agora emendar na instalação da Evolution API, do Typeboot e do n8n. Porém, isso a gente vai abordar em vídeos separados, para que você consiga ter um entendimento melhor sobre o que está sendo feito, com menos informação, para não poluir a tua cabeça, ok? Então esse vai ser o motivo de a gente criar o conteúdo passo a passo, de forma detalhada, por partes. Então a gente aqui fez a instalação do Postgres, que é o banco de dados responsável por armazenar as informações das nossas aplicações, e também fizemos aqui a instalação do Redis, que é o responsável pelo armazenamento de cache temporário. Então, é basicamente isso.
Espero que você tenha entendido o conteúdo e logo a gente vai trazer já o próximo vídeo relacionado à instalação da Evolution API. Você também pode verificar aqui na descrição se esse vídeo já está disponível. Provavelmente, quando você ver esse conteúdo, ele já vai estar disponível. Você pode acessar através do link na descrição. Então esse aqui é o passo 1, é o passo 0, é o começo de tudo. É através daqui que a gente agora vai expandir para a instalação das outras aplicações. E se você gostou desse conteúdo, como se trata de um conteúdo gratuito, a gente pede a tua contribuição. Deixa o teu like, se inscreve no canal e acompanha as próximas novidades. No mais é isso, tamo junto e um forte abraço.